A paz de Cristo para todos, chegando com a lição 11 na classe dos jovens, livramento e ação de graças. O trimestre está terminando e nós continuamos por aqui. Inclusive, na próxima aula, vou apresentar as novas revistas para os irmãos. No próximo trimestre, aí na sua igreja, vocês vão usar a revista dos jovens na classe dos jovens ou a de adultos? A de adultos está imperdível, hein? Tá demais a revista de adultos do próximo trimestre. Muito bem, eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo, e também líder de juventude há mais de 25 anos. E é um prazer recebê-los aqui semanalmente para a preparação das aulas da escola dominical. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição dos vídeos, você encontra todas as nossas redes sociais. Nós temos atendido a Igreja de Cristo pregando a palavra de Deus. Sexta-feira agora, por exemplo, estaremos em Sumaré, na sede do Belém Sumaré, pastor José Felipe, ministrando no Interligados sobre namoro cristão, tá certo? Estaremos no sábado num culto de família aqui em Campinas, em Paulínia, outro culto de família no domingo à noite, no sábado é um encontro de casais, segunda-feira temos uma palestra para jovens sobre namoro, terça-feira encontro de casais, quarta-feira encontro de casais, enfim, é um prazer atender os irmãos pregando a palavra de Deus. Temos uma palestra para pais e filhos também. Dá uma olhada aí na descrição, tem o nosso contato. Será um prazer atender a sua igreja, congresso, evento, enfim, o seu convite. Estamos à disposição dos irmãos. Muito bem, lição 11. Aliás, é dia do pastor, dia 11 de junho. Parabéns, pastores, que Deus abençoe a vossa vida de forma linda, de forma poderosa, que Deus abençoe a vida dos nossos pastores, tá? Texto principal está em Salmos 116 e 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O exercício da virtude da gratidão é uma ação vertical para com Deus e, ao mesmo tempo, uma ação horizontal para com o próximo, ok? Então, vertical, de cima para baixo, e também horizontal. Eu tenho um amigo, o pastor João Paulo Cruz, que diz que a gratidão é a memória do coração. Ó, lembrando que tem Fala de Não podcast todo sábado às 9 da manhã. Neste sábado teremos o pastor Edivaldo Bueno, presidente da AD Belém, aqui em Paulínia, estado de São Paulo. Gente, nosso podcast está uma bênção, temos recebido testemunhos muito poderosos sobre o nosso podcast. Lembrando que nós estamos lançando já, logo, fique atento a isso, próximas semanas, 2 treinamentos. O treinamento Transforme Suas Aulas para Professores da IBD e o treinamento Treinando Líderes de Juventude. Eu vou lançar os 2 de uma vez, irmão. Os 2 de uma vez num pacote só, vai ser top demais. Eu conto com vocês. Ó, o texto é Salmo 119, do 1 ao 19. 116, do 1 ao 19. Nesta lição estudaremos o privilégio de cultivar a gratidão em nossa vida. Veremos que, por ocasião de um grande livramento do salmista, ele propôs apresentar atos de ações de graças pelo que Deus fez em sua vida. Assim, aprenderemos que cultivar um coração grato torna a vida mais leve, né? Então, gratidão. Você já foi grato a alguém? Já disse obrigado a alguém? Eu não consigo explicar a sensação que a gente sente quando a gente diz obrigado a alguém. E às vezes a gente precisa se treinar, sabia? Às vezes você vai tomar um café, a pessoa te serve. Eu sei que é obrigação dela, mas não custa dizer obrigado. Hoje, por conta do celular, quantas vezes a gente entra num lugar, pede algo para a pessoa e nem olha para a pessoa, que dirá dizer um obrigado, né? Então a gente precisa muitas vezes se treinar em pequenas ações, agradecer por uma pessoa que abriu a porta, agradecer o cara do Uber, tá, mas ele está fazendo o trabalho dele e eu paguei para ele fazer o trabalho dele, tá, mas diga obrigado, porque ele poderia fazer o trabalho dele de uma maneira ruim e ele fez de uma boa maneira, ou simplesmente para ser grato, né? Ser grato não tem a ver com os outros, tem a ver com a gente, né? Então, muito bem. Olha só, e ser grato
também é o reconhecimento humilde de que tudo o que temos veio do Senhor e não das nossas próprias forças. Porque quem nos deu força, entendimento e sabedoria para alcançar tudo o que temos é o Senhor. Então, a gratidão vertical. Muito bem. A súplica da alma diante do iminente perigo. O que é o Salmo 116? Este salmo tem Davi como autor. Ele se encontra na categoria dos salmos de louvor ou de ação de graças e faz parte do 5º livro dos Salmos. No contexto mais específico dos judeus, o Salmo 116 está entre os denominados de Alel, que significa louvor. Ou seja, os Salmos 113 ao 118, eles eram recitados, ou melhor, cantados, sempre no encerramento da ceia pascal dos judeus. Lembra que lá nos evangelhos, Marcos, Mateus escrevem que na última ceia os apóstolos cantaram um hino, tá? Então, no momento de muita angústia, ali Jesus cantou um hino, né? E o texto diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Trata-se de um hino que o salmista agradece a Deus pelo livramento de uma morte iminente. Ele invocou o nome do Senhor por ocasião de um momento sombrio e Deus o respondeu com o livramento. Então essa aqui é uma canção de gratidão ao Senhor. Eu sou do tempo que as pessoas costumavam fazer culto de ação de graças para tudo. Comprava uma casa, chamava o pastor, alguns irmãos, culto de ação de graças. Comprava um carro, pastor, quarta-feira lá em casa, ia uma comitiva de irmãos, culto de ação de graças. O filho passava de ano, culto de ação de graças. Aniversário, culto de ação de graças. Né? A igreja ficava orando pela pessoa, para Jesus curar, para Jesus ter compaixão. A pessoa está na UTI, vamos orar, meus irmãos. Quando a pessoa tinha alta, que chegava em casa, já na outra semana, ó, culto de ação de graça lá na casa do irmão, que vai ser uma bênção, para agradecer a Deus pelo livramento, pelas bênçãos recebidas, né? Os versículos 1 e 2 revelam 4 expressões tocantes. Amo o Senhor, ele ouviu, inclinou e invocá-lo-ei. Essas palavras revelam o amor do salmista pelo Senhor. Isso porque ele passou uma experiência de sofrimento em que precisou invocar a Deus e este o ouviu, se inclinou, atendendo a sua oração. Ao que tudo indica que não havia de parte do salmista nenhuma possibilidade de resolver aquela situação. Então ele recorreu ao Senhor como a única saída, como a única fonte de resposta para aquilo que ele estava vivendo. Então invoquei o nome do Senhor dizendo: livra minha alma. O termo invocar tem um peso forte nas Escrituras, quando o ser humano se coloca diante de Deus para buscá-la em oração. No Salmo, trata-se de uma oração suplicante para que o Senhor concedesse um grande livramento diante da morte que estava assolando o salmista, né? Então, invocar é orar com intensidade ao Senhor. Invoca-me e eu te livrarei, diz a palavra do Senhor. Então nós devemos aprender com o salmista a forma de reagir diante de um iminente perigo. Nós vamos tomar cuidado, porque para evitar que a gente determine coisas para Deus, muitas vezes a gente cai num ambiente de ou a gente não ora, ou a gente ora meio que com medo de Deus. E o escritor aos Hebreus diz: cheguemos com confiança diante do trono da graça. Invocar é orar com intensidade. Invocar é orar com fervor. Invocar é clamar por socorro diante do Senhor, né? Então, pense agora em algum evento que pode estar causando tristeza a você. Como isso impacta a sua vida? Parece uma ocasião bem sombria, não é mesmo? Coloque tudo isso diante de Deus. Invoque o Senhor. Somente Ele pode transformar cordéis de morte em laços de vida, angústias do inferno e alegria do céu. Então, através de uma invocação ao Senhor, Ele pode mudar o destino, Ele pode mudar o ambiente, Ele pode mudar o contexto, Ele pode mudar o final da história. O salmista poderia ter ficado calado,
Mas isso mostra que há momentos que a oração, ela altera o curso natural das coisas. Ela não altera a vontade de Deus. Não, mas ela altera o curso natural das coisas. A nossa oração não muda aquilo que Deus fez. A nossa oração também Deus não precisa da nossa oração. Precisamos aprender isso. Deus não precisa da nossa oração para fazer um milagre, mas ele decidiu que ele age em cooperação à nossa oração, porque a nossa oração é uma forma de nos comunicarmos com Deus. Orar significa e manifesta que confiamos no Senhor. Orar é uma manifestação de fé, de confiança no Senhor. Orar é reconhecer que todos os nossos recursos se esgotaram, mas nós ainda temos confiança de que Deus nos ouvirá, de que Deus fará o milagre, de que Deus fará maravilhas e que o nome dele será glorificado. Então, para que serve a oração? Ela serve para mudar a vontade de Deus? Não, mas para estabelecer. Para que serve a oração? Para nos relacionarmos com Deus. Para que serve a oração? Para que nós possamos demonstrar que confiamos no Senhor. Aleluia. Muito bem. Tópico 2. O poderoso livramento do Senhor. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações. Dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é, seu comentário é top, você sabe disso. Seu comentário é importante para nós. Não deixe de comentar aí. E fique atento que tem treinamentos chegando para abençoar sua vida, para abençoar seu ministério, tá? O poderoso livramento do Senhor, piedoso, justo e misericordioso. Os versículos 5 e 6 revelam a natureza do caráter de Deus. As palavras que a descrevem são piedade, justiça e misericórdia. Deus jamais age de maneira contrária à sua natureza, ou seja, ele não age de maneira ímpia, injusta e odiosa. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos apresenta um Deus riquíssimo em misericórdia, que nos amou com grande amor, mesmo sendo nós ainda pecadores. Tá? Então, nos versículos 8 a 11, o salmista afirma que o Senhor o livrou da morte. Veja que belo jogo de palavras. Livrou os olhos das lágrimas, os pés da queda. O cantor, agora convicto, sabe que não será tirado da terra dos viventes, mas ao contrário, ainda terá uma jornada bonita para caminhar de acordo com a vontade de Deus. A ideia aqui não é de que a morte do justo seja vista com alegria pelo Senhor, como se ele a desejasse, tá? O salmo trata da gratidão do salmista pelo livramento dado por Deus, pois para ele nossas vidas são preciosas, têm um valor incomensurável e mesmo a nossa partida está dentro dos cuidados de Deus, tá? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque a morte do ímpio significa vergonha, condenação eterna. A do justo, salvação eterna. No entanto, o salmista percebe, por isso que você percebe que é importante orar, a oração ela traz discernimento. O discernimento para você entender se aquela situação, aquele final daquela adversidade é aquilo mesmo que Deus tem para nós, ou se aquela adversidade precisa ser enfrentada com oração para Deus lhe livrar dela, para Deus lhe trazer livramento. Como o salmista tinha uma vida de devoção a Deus e de oração, ele entendeu na oração que ele precisava clamar ao Senhor para que o Senhor lhe desse livramento. Então a oração ela produz discernimento. Deus é cuidadoso com a nossa vida, mas também o é na nossa morte. Nós vamos aprender isso, que servindo a Deus, a nossa vida e a nossa morte estão no controle absoluto de Deus. Então, existem adversidades que levam à morte, afinal de contas a morte chega para todos e ela chega de diversas formas, mas existem adversidades que ainda que o entorno, o contexto diga é de morte, Deus está dizendo, eu posso mudar o cenário e quero mudar. E como é que ele muda? Através da nossa oração. Por isso precisamos orar para ter discernimento. Se a conclusão daquela história está dentro da vontade de Deus ou não. Se está, nós oramos, Deus nos conforta e amém. Se não está, nós oramos mostrando confiança a Ele para que no tempo certo Ele nos dê o livramento, como deu aqui para o salmista. Faça o exercício com sua memória.
Recorde um grande livramento de perigo que você experimentou. Nossa, na estrada, quantos... Ei, Jesus! Essa experiência pode ter sido um instrumento de muita edificação espiritual para você e outros jovens em Cristo, tá? Então, a caminhada com Deus, uma caminhada de profundas experiências com Ele. Então, assim, eu não lembro aqui agora, gravando, experiências assim, de livramento. Na estrada já tive alguns. Esse dia eu estava voltando e deu uma piscadinha. Quando eu vi, eu tinha andado poucos metros sem o carro, mas eu estava próximo de uma carreta. Esses dias voltando de São Paulo, aconteceu algo parecido numa outra passagem também. Enfim, livramentos do Senhor. A maioria dos livramentos a gente nem percebe, né? Mas Deus é aquele que nos dá livramento o tempo todo. Por quê? Porque a nossa vida pertence a Ele. É Ele que dá e é Ele que tira. Né? Tudo está no seu absoluto controle. A nossa vida e a nossa morte. Né? E claro, aproveite esse momento aí para comentar com seus alunos aí algum livramento que você viveu ou pergunte a eles algum livramento que eles viveram da parte do Senhor. Muito bem, ação de graças como expressão no culto público. A virtude da gratidão. É sobre isso que nós vamos falar no terceiro tópico. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se. Ative as notificações. Isso. Obrigado. Agora dá like no vídeo, clica no joinha. Isso. Deixa o seu comentário que é importante para nós. O seu comentário vale ouro. Deixa aí o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós, tá? Ó, ação de graças como expressão no culto público. Diante do livramento do cantor, surge a pergunta: o que darei eu ao Senhor? Os benefícios são imensos, os favores de Deus são muitos. Então o salmista responde: tomarei o cálice da salvação, pagarei os meus votos, oferecerei sacrifícios de louvores, invocarei o nome do Senhor. Todas essas atitudes do salmista têm a ver com o exercício da gratidão na adoração pública em Israel, ou seja, no templo em que o salmista erguerá o cálice da salvação, que era um costume judaico lá conforme a lei. Assim, cultivar a virtude da gratidão é também ativar na memória as lembranças das bênçãos de Deus, pois jamais podemos esquecer o que Ele fez. E à medida que somos gratos a Deus, também somos gratos ao nosso próximo. Interessante isso aqui, ó. Pois na maioria das vezes o Senhor usa o próximo como instrumento de livramento para a nossa vida. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Todas as vezes que o Senhor... Porque livramento aqui é muito amplo, né? Mas todas as vezes que o Senhor me ajudou, Ele usou alguém. Deus usa pessoas para nos dar livramento. Deus usa pessoas para nos ajudar. Percebe? Gratidão vertical e gratidão horizontal. Nós somos gratos a Deus, sendo gratos às pessoas que Ele usa para nos abençoar, para nos prover o livramento. Temos que pensar nisso, tá? O culto é o ato de encontro entre Deus e o seu povo. Quando prestamos culto a Deus, o fazemos de maneira que o Senhor venha receber o que levamos, isso é, a nossa própria vida. Nesse contexto, o culto público é espaço adequado e especial para oferecermos ao Senhor a nossa ação de graça. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 5 e versículo, olha só, Efésios, isso aqui está falando de culto, gente, 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso culto deve ser cheio de ações de graças. Deus se alegra com as nossas vitórias. Louve a Deus com ações de graças, pois Ele é digno da nossa gratidão. É muito importante no culto nós testemunharmos os milagres de Deus, nós testemunharmos as bênçãos de Deus. Quando testemunhamos agradecidos pelas bênçãos do Senhor, pelos livramentos que Ele nos dá, nós manifestamos publicamente a nossa gratidão e também fortalecemos a fé
daqueles que estão precisando de ajuda e daqueles que porventura estejam duvidando se o Senhor responde às suas orações ou não. Por isso é muito importante o momento de gratidão no culto público. Uma gratidão pessoal, mas muitas vezes externar esta gratidão para os irmãos. Da mesma maneira que mandamos lá os papeizinhos pedindo oração pelo livramento, oração por um milagre, nós precisamos também noticiar, evidenciar, declarar, verbalizar os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Essa foi a lição 11 na classe dos jovens. A lição 12 vai tratar o tema Quanto ama a tua palavra. O trimestre está fechando, está chegando ao final. Um novo trimestre está chegando por aí, onde nós estudaremos mais ainda a palavra de Deus, e eu continuo por aqui. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Deus abençoe. Até a próxima aula.